Bem-vindos todos. Iniciamos agora um brevíssimo curso de Introdução à Antropologia Filosófica. Ou seja, o tema é entendermos-nos melhor a nós mesmos, né? Quer dizer, como somos, como funcionamos, de onde vêm as diversas coisas que nós percebemos dentro de nós. Vou procurar ser breve o mais possível, né? E apenas indicar a intenção é, depois, aos poucos, fazer um curso detalhado em que a gente fale de cada aspecto disso, da antropologia filosófica, né? Do estudo do ser humano. Este curso vai estar dividido em 3 aulas. A primeira é o que nós somos, o que significa ser um ser humano, né? A segunda é quem nós somos, né? Ou seja, vai tratar do assunto sob uma outra perspectiva, que a primeira é a perspectiva aristotélico-tomista, né? Que possivelmente é a melhor descrição e a mais completa e a mais profunda do que é o ser humano. A modernidade trouxe muitos aspectos interessantes, trouxe muitas coisas boas, mas falta essa visão de conjunto do que é o ser humano, né? Então, a segunda aula vai trazer uma boa parte das ideias mais modernas, sobretudo apoiando-me na fenomenologia e no personalismo, né? E a terceira aula é mais propriamente existencialista e fala da condição humana, isto é, como agir e reagir dentro de uma vida, né, que enfrenta problemas, sofrimentos, em última análise a morte, né? Qual o sentido da nossa vida, o que é felicidade, como conseguir atingir a felicidade, né? Portanto, digamos, isso corresponde a 3 ângulos que se complementam entre si quando devidamente entendidos e quando devidamente estudados. Muito bem, vamos começar então com a pergunta: o que é o ser humano? Como somos, né? Que é que nós somos? Então, a primeira coisa que é evidente, né, muitas vezes é repetida, às vezes com boa intenção, às vezes com má intenção, né? Somos animais, né? Como dizia um autor, logo depois que saiu o estudo do código genético, nosso já tinha sido estudado, já sabíamos todas as bases do nosso DNA, ou seja, todas as letras, entre aspas, do nosso DNA, né? Quando saiu do chimpanzé, se verificou que tínhamos, dependendo do modo como se fazia a comparação, entre 2% a 4, 5% de diferença com relação aos chimpanzés. Então, os chimpanzés têm 2 espécies, chimpanzé e bonobo, né? Então, foi um grande carnaval na mídia, dizendo que éramos a 3ª espécie de chimpanzé. Muito bem, beleza, não há problema nenhum, né? Somos a 3ª espécie de chimpanzé. Suficientemente distante, em termos de linha evolutiva, para nos pôr num outro gênero, que a primeira vez que fomos classificados como uma espécie animal foi na Historia Naturalis, na História da Natureza, do Linneu, né? Então, a primeira vez que fomos classificados como entre os animais foi na História Naturalis do Linneu, né? Aquele que deu o nome a um monte de espécies animais, né? E que, enfim, cujos estudos são a base de toda a classificação moderna. Ele inventou para nós o gênero Homo e a espécie Homo com H, não Homo como o produto de limpeza, né?
Homo e a distinção de espécie sapiens, né? O homem sábio. Isso corresponde, mais ou menos, né, a uma definição que se atribui em geral a Aristóteles, mas que não foi feita por Aristóteles. Aristóteles nos define como animal lógico, né? Logos de palavra, na verdade significa animal falante, né? Mais tarde isso foi transformado em Homo sapiens, quer dizer, o animal sábio, né? Animal racional, né? Como definição do ser humano. Muito bem, então só nisso já temos várias afirmações filosóficas que precisam ser detalhadas. Primeiro, animais, né? Animal significa que nós temos a mesma bagagem, né, que é própria dos animais, ou seja, né, temos um plano em que a estrutura do nosso corpo e também uma parte da estrutura do nosso comportamento está codificada no DNA. Então, temos um primeiro conjunto de informações que vão determinar aquilo que nós somos no nosso DNA, né? Ora, o DNA precisa ser lido, né? Precisa ser interpretado, e isso é feito pela célula como um todo, né? Quando se diz, não, o DNA determina tudo que uma pessoa é e coisa, isso está incorreto, porque dependendo da célula, o DNA, partes do DNA são lidas e outras são simplesmente desligadas, não são lidas nem servem para nada dentro daquela célula, né? Outras partes do DNA são inativadas definitivamente, outras são pura e simplesmente ignoradas. Muito bem, então as células que nos compõem leem e usam a informação que está desse DNA, próprio de todos os animais. Acontece que aquilo que a célula liga e desliga, aquilo que ela usa e deixa de usar, depende do tecido do qual ela forma parte, né? Então, em função do tecido, determina o que uma célula vai ser, portanto, que partes ela usa e lê. O tecido, por sua vez, depende do conjunto do indivíduo, né? O conjunto do indivíduo vai, portanto, determinar o que esse tecido se torna, o que o outro se torna, etc. e tal, e, portanto, vai determinar que partes do DNA são lidas ou não em última análise. Então, o processo, na verdade, é de cima para baixo, não do DNA para cima, né? Isto, mais uma vez, vale para todos os animais. O indivíduo é controlado pelo seu sistema neurológico, né? Então, e o sistema neurológico usa diversos ativadores, quer dizer, neurocondutores, por um lado, substâncias químicas que fazem a transmissão de informações de um neurônio para outro, né? E também para, digamos, comunicar-se com o corpo, o sistema nervoso usa hormônios e outras substâncias químicas presentes no indivíduo. Então, quem manda no indivíduo é a neurologia dele, isto é, todo o sistema nervoso. Por sua vez, né, no animal, o modo como o sistema nervoso reage diante das realidades externas, isto é, vai determinar o comportamento daquele animal, né? Então, aquilo que ele come, né, diferente numa situação e em outra, né? Por exemplo, só para vocês terem uma vaga noção daquilo de que eu estou falando, há populações de chimpanzés que se especializam em caçar outros macacos. Há populações de chimpanzé que são especializadas em determinados tipos de vegetação que eles comem preferencialmente, né? Frutas, folhas, etc.
Há populações de chimpanzé que entram em guerra com outras tribos, né? Há populações de chimpanzé que são pacifistas e não entram em guerras, e assim por diante. Portanto, o próprio indivíduo e as situações com que esse indivíduo se encontra determinam o funcionamento do sistema nervoso, né? E tudo isso faz parte da nossa Constituição também, né? Nesse plano, digamos, temos todos os mesmos extratos, os mesmos tipos de controle interno que são próprios de um chimpanzé, né? Comportamento do sistema nervoso, se quisermos olhar isso agora do ponto de vista psíquico, né? O comportamento do sistema nervoso é determinado pelos instintos, que por sua vez determinam, controlam quais hormônios e quais exatamente as funções, quais partes do cérebro vão ser usadas neste momento, naquele outro, né? Os instintos são responsáveis pelas nossas emoções, como forma de comunicação interna, e ao mesmo tempo são responsáveis por estruturar as nossas ações, né? Isso por um lado. Os instintos, por sua vez, podem ser educados e condicionados e formam o que chamamos de hábitos e rotinas e outras coisas desse estilo. E, ao mesmo tempo, todo esse conjunto emocional e de ação depende muito da cognição, do conhecimento que nós adquirimos através dos sentidos e de outros órgãos. Em tudo isso, nós funcionamos como animais, né? E tudo isso precisa ser desenvolvido, ou seja, precisamos estudar em mais profundidade como funcionam os sentidos que nos permitem a percepção da realidade externa, as imagens que os instintos formam e com as quais a imaginação trabalha, né? O tipo de controle ainda animal, né? As operações que fazemos em cima dessas imagens, por uma faculdade que foi longamente esquecida, né? Existiu dentro da psicologia tomista, que também é conhecida como psicologia racional, até Christian Wolff, em 1700 aproximadamente, 1700 e um pouco, né? Então, esse trabalhou ainda a psicologia racional e propôs, ao mesmo tempo, a chamada psicologia experimental, né? Ou seja, a psicologia que se apoia na observação dos comportamentos humanos e, sobretudo, nas distorções dos comportamentos humanos, ou seja, nas doenças psíquicas, depressão e outros aspectos. Com a revolução científica iniciada e, digamos assim, propelida pelo iluminismo, a psicologia experimental ocupou todo o campo e a psicologia racional, ou psicologia tomista, foi esquecida. O que significa que o pessoal da psicologia experimental, os psicólogos a partir de 1800, começaram a tentar reencontrar a roda, ou seja, precisaram inventar novos termos para explicar as mesmas coisas que já tinham sido conhecidas, estudadas e pensadas por gente dos últimos séculos. E o resultado é que temos agora duas psicologias que não conversam entre si, e é que preciso fazer a tradução dos termos de um lado para o outro. Então, temos todo esse aparelho psíquico, né, que tem suas origens, primeiro, nas formas de conhecimento, através de imagens, da imaginação e dessa faculdade tão esquecida que é a cogitativa, e que está ressuscitando agora com o nome de, entre aspas, inteligência animal, o que, por sua vez, leva a uma confusão infinita, né, porque o animal sempre foi definido como aquele que não tem inteligência, né?
ele tem cogitativa ou associativa, uma faculdade que exerce um papel e que lhe dá uma individualidade, né? Então, a cogitativa é algo que teremos que estudar com mais detalhe mais para frente, porque é uma faculdade central, é aquela que integra a totalidade do indivíduo animal. E é a faculdade de controle, de exercício principal, é aquela que lhe dá, faz com que o animal aprenda, faz com que o animal consiga encontrar novas maneiras de fazer as coisas, faz com que ele consiga ter estratégias e táticas na hora de agir e N outras atividades que o animal faz, né? E tudo isso está presente em nós, né? Temos dentro de nós emoções, temos dentro de nós instintos, temos dentro de nós esquemas de ação, tudo isso funciona dessa forma. Acontece que nós somos um animal muito estranho, para dizer o mínimo, né? Somos uma espécie de animal totalmente fora da curva, ou seja, por mais que a gente se admire dos ninhos que determinadas aves constroem, né, ninhos sociais em alguns casos, por mais que a gente tente ensinar linguagem de sinais para chimpanzés e gorilas e percebamos que eles aprendem, entre aspas, até 5.000 sinais diferentes, né? Até hoje não se encontrou nada que seja equivalente à linguagem humana. Quer dizer, eles conseguem aprender os sinais, mas não são capazes de formar frases flexíveis, diferentes em cada situação, com esses sinais que eles aprenderam, né? Portanto, a primeira e a grande diferença que temos com relação aos animais é que nós temos um conhecimento abstrato, né? Um conhecimento racional que se manifesta na linguagem, né? Então, isto é o que nos diferencia em primeiro lugar. Por isso que Aristóteles falava de animal lógico, animal que fala, animal linguístico, né? Então, a linguagem é a primeira grande coisa que nos diferencia dos animais. Segunda coisa, né? É muito curioso observar que nós somos o único animal que enterra os mortos. A única coisa que chega vagamente perto disso foi um comportamento que se observou em chimpanzés. Uma matriarca, bastante velha, de uma determinada tribo de chimpanzés, morreu, né? A reação foi inicialmente tentar acordá-la, né? Quer dizer, outros chimpanzés a tocavam, davam, né? Como você toca uma pessoa para fazê-la acordar, né? Os chimpanzés a tocaram, mas não havia reação. Depois de um tempo, perplexos, tentaram cobri-la com galhos, tal, e a seguir desistiram e esqueceram dela, né? Isso é a única coisa que foi, digamos, que chega perto do comportamento humano, né? E até ancestrais diretos nossos, Homo erectus, em algum caso bastante excepcional, né? Tem algo parecido com um enterro, no caso, um poço em que se jogavam os mortos. Um outro, Homo naledi, recentemente descoberto na África do Sul, aparentemente também enterrava os mortos. Mas, tirando esses exemplos, né, nós não só enterramos os mortos, mas os enterramos de uma maneira que manifesta digamos, uma valoração, uma avaliação, algo de diferente. Não é simplesmente remover um cadáver que está apodrecendo da nossa vista, né?
É pelo contrário, quer dizer, desde muito cedo, Homo sapiens, né, pelo menos no que encontramos no registro paleontológico e arqueológico, né, Homo sapiens põe objetos junto com o falecido. Né? No caso de duas crianças enterradas numa caverna na França, paleolítico, estavam junto delas uns bonequinhos cavados em osso de elefante, de mamute, perdão, e de bisão, né? Quer dizer, como se essas crianças, tal como hoje em dia as crianças gostam de brincar com modelinhos de animais ou de carros ou de seja lá o que for, né? Como sabemos, as crianças gostam especialmente de alguns brinquedos mais do que de outros, né? É como se os pais dessas crianças tivessem posto no túmulo aquelas coisinhas, aqueles brinquedos de que elas gostavam mais. Ou seja, há toda uma manifestação de empatia, de conhecimento da outra pessoa, e há toda uma harmonia de emoções e sentimentos entre pais e outros que se manifestam no enterro desses. Mais ainda, desde sempre, os mortos eram enterrados inicialmente nas próprias casas da família em que eles tinham vivido. Os chineses até hoje têm na própria casa a efígie, né, dos ancestrais, dos pais, dos avós, etc. Né? E fazem sua oração diante dessas figurinhas, né, dirigindo-se aos mortos em si. Portanto, o nosso comportamento perante os mortos é totalmente diferente de qualquer coisa que se observa no mundo animal. Queremos os nossos mortos perto de nós e, se isso não é possível, no mínimo procuramos enterrá-los num templo ou num lugar, digamos, que de sagrado, um lugar que, de certa forma, os aproxime do céu, né? Entre aspas. Só o iluminismo, que trouxe consigo o materialismo, por questões de higiene, de saúde pública, vai que há uma doença, vai que eles contaminam alguém, etc., é que tirou os mortos do convívio das pessoas vivas e inventou os cemitérios que eram feitos normalmente fora da cidade, longe da cidade. Vamos tirar os mortos da vista. Esse era o motto, por assim dizer, a meta que eles procuravam. Segundo ponto. Bom, só para termos uma ideia, quer dizer, do carinho e do cuidado com os mortos, pensem nas pirâmides. Há um determinado cadáver paleolítico que foi desenterrado, etc., e tinha, cobrindo o corpo, 35.000 contas de marfim de mamute. Né? Um determinado arqueólogo esforçou-se por reproduzir, quer dizer, aprendeu a fazer essas contas de marfim e, mesmo depois de bastante tempo em que ele treinou, etc., se tornou bom nisso, né? Se tornou um especialista em fazer contas de marfim, ele levava 1 hora por conta. Então, 35.000 contas, 45.000 no caso de um moleque enterrado perto desse homem, né? E mais 15.000 de uma menina, também criança ainda, enterrada perto, todo um grupo familiar. Quer dizer, você conta tudo isso, né? Então, 35 mais 45 são 80, mais 95.000 contas. Se cada uma delas levou 1 hora para ser feita, são 45.000 horas gastas para enfeitar um túmulo. Provavelmente para enfeitar a pessoa viva antes, mas
Se vocês pararem para pensar, quanto custou fazer uma pirâmide como a de Kelps? Né? Quanto custou para fazer as pirâmides astecas e maias, nas quais, contra aquilo que antes se dizia, há sim enterros de personagens reais? Não sei se vocês alguma vez já viram, mas um determinado imperador chinês foi enterrado com um exército inteiro de figurinhas de argila. Né? Tudo isso são meses, anos, décadas de trabalho feito pura e simplesmente para alojar um morto. Não necessariamente um chefe, não necessariamente um rei, né? Mas um morto muito querido pela sociedade a que ele pertencia. Né? Gastamos um tempo, um esforço totalmente desproporcionado para aquilo que hoje nos ensinam, isto é, que o que importa é o que se pode produzir nesta vida, que o que importa é o que você pode fazer, não aquilo que você é, não as pessoas que já morreram, nada disso importa. O que importa é produzir. Realmente, antes de 1700, o que importava era quem você era antes de você morrer e depois de você morrer. Toda uma atitude diferente com relação aos mortos. Nenhum animal tem nada que chegue perto disso. Segundo ponto, muito cedo começamos a produzir arte. Provavelmente, inicialmente, era pintura corporal, né? Como todas as tribos primitivas que a gente conhece hoje continuam fazendo, né? E depois se passou a fazer arte nas paredes de caverna, paredes de rochas, desfiladeiros, etc. e tal, né? A arte é outra atividade que não serve para nada de prático. Mas serve para quê? Né? Serve para nos dar beleza, nos dar o belo. Depois, né? Outra coisa que só nós fazemos. Temos religião. Um animal não tem nada que se assemelhe à religião. Nós, pelo contrário, né, a gente tem, às vezes, uma ideia errada. Mais uma vez, pós-iluminismo, espalhou-se a ideia de que religião é uma coisa que você faz. Né? Você vai à missa uma vez por semana, digamos, o caso mais comum, ou vai ao culto, né? Ou vai à sessão espírita, seja lá o que for, né? E o resto da semana você faz o que importa, que é produzir. Né? Pelo contrário, quer dizer, todas as religiões antigas, e hoje ainda Islã, hinduísmo, budismo e, para muitos, o cristianismo também, né? Informa, modifica, está presente em cada segundo da vida. Os povos antigos, com certeza, quer dizer, a religião era o que regulava o seu dia totalmente, quer através de pequenas oferendas, flores, por exemplo, deixadas num altar, quer através da oração, quer através de fórmulas dirigidas aos deuses, etc. e tal, né? Quer dizer, toda a vida, a religião ocupava toda a vida da pessoa. Diante disso se diz, de fato, é um animal muito estranho, é um animal que gasta um tempo maluco, um tempo absolutamente enorme para fazer coisas inúteis, para fazer coisas que não servem nem para comer, nem para reproduzir-se, nem para defender o território, nem para dar segurança, nem para dar projeção social, nem para nada. Né?
absurdo esse animal. Juntemos isso com a linguagem, da qual já falamos, né? O que acontece? Acontece que somos animais que são capazes de enxergar os universais. Quando a gente diz pão, né? Eu posso usar a palavra pão para pão francês, pão doce, pão de centeio, pão de, né? Pão de queijo mineiro, 500 coisas bastante diversas entre si. Isto é um universal, uma palavra e por trás da palavra um conceito, uma ideia que pode ser usada para transmitir a outra pessoa a compreensão de 500.000 coisas diferentes e que compõem o nosso dia a dia. Portanto, usamos e pensamos com conceitos. E o que esses conceitos retratam? A estrutura lógica daquela coisa que eles descrevem. Por exemplo, pense em você mesmo. O que é uma casa? Né? E tente definir. Você vai dizer algo semelhante a: uma casa é um lugar que foi preparado para defender as pessoas que estão dentro dela de chuva, do excesso de sol, né? Da neve, das agruras do clima, né? Ao mesmo tempo, está feita para dar segurança aos seus moradores. Ao mesmo tempo, quer dizer, é um lugar prático onde as pessoas podem exercer as diversas atividades que precisam exercer, né? Comer, por exemplo, dormir, dispor das próprias propriedades e, ao mesmo tempo, viver em segurança. Uma casa pode ou pode não ser um lar, né? Algumas casas são inóspitas, são desagradáveis de se viver, né? E, portanto, não são autênticas casas. A boa casa é aquela em que eu me sinto em casa, né? Ora, o que eu estou descrevendo? Estou descrevendo e, na verdade, estou conceituando, definindo o que é uma casa. Uma casa é o lugar de moradia de uma família onde se pode criar novos seres humanos de uma maneira mais segura, mais confortável e menos exposta às dificuldades, às agruras das circunstâncias externas. Muito bem, isso é um conceito abstrato. E as palavras refletem esses conceitos abstratos. Agora, há uma coisa muito curiosa. Em todo o nosso conhecimento, já tínhamos visto isso, participam os sentidos, que nos dão informações externas, participa a imaginação, né? Portanto, funcionamos com imagens derivadas dessas sensações, dos sentidos, né? E imagens que são, digamos, generalizadas, mas não universalizadas pela faculdade a que demos o nome de cogitativo. A partir dessas imagens, o que nós fazemos? Extraímos a estrutura lógica e essa estrutura a transformamos ou a retemos como um conceito, né? E quem funciona com os conceitos que nós extraímos, abstraímos da realidade externa, né, é o intelecto, ou, como se chamava antigamente, a razão. A razão é um tipo de intelecto, é um intelecto que, tal como a linguagem, tem que produzir, funciona passo a passo, né? Entendendo um ponto aqui, depois um outro ponto aqui, um outro ponto aí, um outro ponto lá,
e depois conectando todas essas coisas entre si. Né? Isso é o intelecto. Né? O intelecto torna possível a linguagem, torna possível a apreensão do outro como um membro da família, como alguém querido. Torna possível a apreensão do belo, que é aquilo que nos permite fazer arte, né? E é aquilo com o qual compreendemos que há algo que é superior e está além do mundo, algo que é sagrado, algo que concentra todos os nossos pensamentos, as nossas emoções e nossas ações, e lhes dá uma forma, as estrutura, as ordena. Né? Muito bem, então isso é racionalidade, né? Isso é aquilo que nos torna animais racionais. E como é que é a ordem interna dessa racionalidade? A psicologia racional tradicional, da tomista, né, fala de dois grandes aspectos, duas grandes divisões nisso. Uma é o intelecto, que conhece o mundo e conhece o que, o porquê e o para quê das coisas que compõem este mundo, e, portanto, do mundo como um todo. Um animal não tem um mundo como um todo. Um animal simplesmente tem um ambiente, aquilo que o cerca e diante do que ele reage. Nós, graças ao intelecto, temos um mundo à nossa volta. Além disso, o segundo grande âmbito é daquilo que eu preciso realizar neste mundo, aquilo que eu preciso tornar real. Né? E, portanto, descreve as ações que fazemos para agir. A faculdade principal e controla isso é a vontade. Né? Eu quero isto, eu quero aquilo, eu quero ser feliz, eu quero ter uma vida que faça a diferença, quero ter uma vida que tenha valor, eu quero ter um sentido para essa vida. O querer é a vontade. O querer é o que nos permite amar, na definição tomista de que nós somos seres com duas abas. Né? Somos seres com vários planos, já descrevemos os planos nos animais, no nosso caso, acrescente-se o plano da racionalidade, né? Que, por sua vez, modifica tudo que está abaixo dele. No plano da racionalidade, Tomás de Aquino diz, há o intelecto e há a vontade. Agostinho, pelo contrário, tinha dito, não temos só duas abas, temos três abas, e isso faz de nós um retrato da Santíssima Trindade. Portanto, é uma afirmação feita por um cristão e está baseada em ampla medida na fé. Mas, por outro lado, faz todo o sentido. Por quê? O que observamos, por exemplo, num computador? Um computador tem que ter uma série de partes ou de aplicativos para o input de informações, para a entrada de informações. Nós temos isso com a cognição, com a capacidade de compreender o mundo. O computador precisa ter uma série de programas para fazer o processamento com essas informações, né? Transformá-las, por exemplo, em texto, para isso tem o Word, transformá-las em, sei lá o quê, em filmes, transformá-las em imagens, transformá-las em gráficos, em tabelas, em fórmulas matemáticas, etc. e tal, né? Todas as informações em que pomos dentro de um computador podem ser processadas por ele. Né? E, por sua vez, depois o computador tem que ter potências de ação. Essa potência de ação pode ser uma impressora que imprime o resultado do processamento dele. Ou pode ser um robô, né, que realize as ações que você queira. Né? Ou pode ser simplesmente uma tela que te informe
o que te deu o resultado final do processamento dele, né? Então, precisamos de capacidades ou faculdades de entrada, faculdades de processamento e faculdades de ação ou de saída. E eu penso que este modelo agostiniano, de Santo Agostinho, faz todo o sentido. Por quê? Porque não basta se ter entrada de informações. As informações têm que ser guardadas e processadas. Ou seja, elas compõem uma espécie de micromundo, de microcosmos dentro de nós. Essa visão, esse retrato do mundo, que tem os dois andares, o retrato na forma de imagem sensível e o retrato na forma de conceitos, né? Abstrato, espiritual, racional, né? Tudo isso está movido dentro de uma única teia de imagens, conceitos, juízos e raciocínios, né? Uma teia que é um conhecimento do mundo. E essa teia tem que ficar guardada na memória. Então, a grande faculdade que faz o processamento tanto dos conhecimentos sensíveis, baseados nos sentidos que nós temos, quanto dos conhecimentos abstratos, racionais que nós temos, é a memória, que, portanto, também tem que ter os dois andares, né? Um andar de baixo, que é a memória sensível, e o andar de cima, que é a memória espiritual. A memória é que vai processar as informações que entraram e, digamos, transformá-las para dar a resposta certa, a resposta adequada às situações externas em que nos encontramos. Portanto, a memória guarda uma grande rede que é um retrato do mundo. Ora bem, ela precisa ter programas internos para poder fazer isso. Então, um grupo de programas são aquilo que nós chamamos de instintos, né? Os instintos pegam essas imagens e, dependendo do que essas imagens tragam, eles especificam qual é a ação adequada para isso. Por exemplo, você vê um doce de chocolate. O instinto vai dizer, coma, né? Cheira bem, é gostoso, coma. O instinto vai pegar a informação, é gostoso, na memória. Eu já comi chocolate antes, portanto, um doce de chocolate deve ser bom, portanto, é indicado que eu coma. Acontece que aí entra o seguinte, não, vem as considerações de saúde, de que nós somos tão escravos atualmente, não. O chocolate contém muito açúcar, é neuroléptico, vamos consultar 4 manuais para saber se, de acordo com a dieta X, Y, Z, é adequado ou não comer chocolate. Depois tem aqueles 12 especialistas no YouTube, depois tem não sei quem, etc. e tal. Tudo isso é a parte racional, o que às vezes é bem irracional, funcionando. E ela que, em última análise, vai decidir, vontade, se como ou não este chocolate. Então, o instinto me dá um desejo ou uma repulsa, ele me dá uma proposta de ação. Mas quem vai dar sinal verde para o instinto, e às vezes um sinal verde ou vermelho muito matizado, é a vontade, né? Depois de consultar o intelecto para ver o que o intelecto tinha a dizer a respeito, né? Muito bem. Acontece que os instintos, antes de agir de determinada forma, por exemplo, você vê de repente um tigre pular na sua frente. É pouco provável aqui no Brasil, mas na Índia pode acontecer, né?
Aqui poderia eventualmente ser uma onça parda, uma sussuarana, né? Ok, digamos que a sussuarana pula na sua frente e você está a 2 metros dela. O que se faz? Né? O instinto vai te dizer, corra o mais rápido que você pode, né? Ou pelo menos dê um berro para tentar assustá-lo. Acontece que isso implica, ele vai precisar preparar o seu corpo, né, para poder sair correndo. Então, ele manda soltar a adrenalina através do sistema nervoso, né? Ele fala para o sistema nervoso, execute isto, e a execução é solta a adrenalina. E a adrenalina vai acelerar o coração, vai botar um monte de outras coisas em funcionamento, né? Naturalmente, você já saiu correndo faz muito tempo enquanto eu estava falando todas essas coisas, né? Mas, portanto, quer dizer, é um processamento extremamente rápido. Agora, esses estados da nossa fisiologia provocados pelo instinto, né, são também algo que todas as outras capacidades do nosso corpo detecta, né? Para quê? Para unificar, para termos uma espécie de todo mundo conversa com todo mundo interiormente. Portanto, quer dizer, quando a gente conhece esses estados, dizemos que experimentamos uma emoção. É interessante que você, em geral, quando tem uma emoção pela primeira vez, não sabe o que está acontecendo com você, né? E é também típico que pacientes com problemas psíquicos descrevam estados que eles não entendam, né? E que uma pessoa mais experiente pode identificar com facilidade. Ah, isso é inveja, é a emoção da inveja. Ah, isso aqui é ansiedade, é a emoção de um medo diante de uma coisa, digamos, que pode, não é que está errado, o inimigo não está na sua frente, né, a onça não está lá, mas aqui nesse mato tem onça, então eu estou em estado de ansiedade, né? Ou ele te diz, não, isso aqui é a emoção da raiva, ou isso aqui, né? Todas essas coisas a gente tem que aprender, né? E não só tem que aprender, como tem que ganhar uma certa, não um controle, esse é um grande ponto de erro de muitos psiquiatras modernos. A gente não controla as emoções, né? A gente pode, digamos assim, educar as emoções, mas não temos controle sobre elas, seria absurdo. O instinto é necessário para a sobrevivência do animal, o instinto é necessário para a nossa sobrevivência, né? E esse instinto precisa ser adequado para dar a resposta emocional adequada para cada situação diferente da vida. Boa parte da psicologia hoje, né, graças a Deus, a teoria dos instintos está sendo mais estudada, está ganhando certa penetração, mas a teoria dos instintos explicaria de uma maneira muito mais adequada toda a parte das emoções e, portanto, do sistema psíquico como um todo. As emoções o que fazem? Elas qualificam as ações. Então, não temos esse conceito geral do mundo que temos dentro de nós, não é simplesmente de imagens e de ideias, como a gente diz. Não. É de imagens qualificadas por emoções. Isto deve ser evitado, aqui eu não posso chegar perto, isso aqui é muito bom, é bom que eu realize, isto aqui é interessante, etc. E as emoções não só qualificam os conhecimentos novos que a gente recebe, mas também qualificam as nossas próprias ações, cujo resultado volta a entrar pelos sentidos, né? Portanto, quer dizer, as qualificações emocionais dizem, foi mal, ou dizem, raios, como fui capaz de fazer isso, né?
As emoções nos mostram os instintos, na verdade, né, pelos estados fisiológicos que produzem, os instintos nos dizem, né, arrependa-se disso, peça perdão por aquilo, isto foi mal, isto foi péssimo, isso nunca mais pode repetir-se, isto é assim ou isto é assado. Portanto, toda a rede interna do mundo que nós temos é qualificada pelas nossas emoções na parte sensível. Acontece que as emoções são de curta duração. Então, o que nós precisamos fazer? O intelecto e a vontade atuam sobre a cogitativa e fazem com que a gente faça testes virtuais da realidade, que é como boa parte da ciência está sendo feita hoje, de fato, né? Mas nós sempre dizemos isso. Ou seja, imagine uma situação na sua imaginação, na sua telinha interior. Então, imagine-se comendo um churrasco. O que você experimenta? Prazer, né? Imagine-se matando alguém. O que você experimenta? Horror, nojo, raiva, né, de si próprio. Imagine-se fazendo isto ou aquilo. Essa capacidade de fazer as coisas sem estar na presença, isto é, sem estar diretamente dentro de uma situação que exige uma resposta, permite que você se prepare para agir da maneira certa quando for necessário. E você experimenta as emoções não de uma maneira intensa e de curta duração, mas você experimenta as emoções transformadas em sentimentos, que são estados muito menos intensos, mas que são muito mais duradouros do que as emoções. E, intelectualmente, no plano racional, das emoções e dos sentimentos, nós extraímos valores, né? Quer dizer, que são tipicamente aquelas coisas de algo não me está cheirando bem aqui, né? Se você conseguir identificar o que está cheirando mal nessa situação, você adquire um valor, né? Não, esse cara tem tal tipo de comportamento. Eu consegui entender isso intelectualmente, né? Ah, ele é um vigarista. Ah, ele é um narcisista. Ah, ele é um ávido, né? Quer dizer, ele é totalmente impulsionado por qualquer coisa que se apresente na frente dele. Então, isso são valores, né? Então, narcisismo deve ser evitado, isso é um valor, né? Comer de boca cheia, comer com boca aberta é feio, né? Isso é um valor típico que você ensina às crianças. Então, o que são os valores? São emoções e sentimentos espiritualizados, racionalizados. Por outro lado, lembram que eu dizia, né, as nossas ações são, por sua vez, conhecidas e recebem uma classificação emocional também. Portanto, você não constrói na sua memória apenas a imagem do mundo externo. Você está construindo na sua memória, a partir das suas reações perante a realidade, você está construindo uma imagem de si próprio. Você está construindo um eu, né? E esse eu é composto por todas as suas ações, por todas as suas emoções e por todas aquelas coisas que você aprendeu. E tudo isso, por sua vez, é novamente reentendido, requalificado emocionalmente ou revalorado, se for no plano racional, né? E vai, por sua vez, a partir dessa reavaliação de si próprio,
você vai determinar mais uma vez as suas ações. Ou seja, quer dizer, somos de um grau de complexidade, de uma riqueza interior absolutamente brutal, né? E se formos honestos, quer dizer, é um curso de pós-graduação de pelo menos 2 ou 3 anos em profundidade para conseguirmos começar a entendermos a nós mesmos, né? Quer dizer, nessa palestra, nessa aula, procurei dar uma inicial, só uma visão do conjunto, né? Mas as maravilhas que a gente vai descobrir ao longo de um curso mais decente disso, né, são infinitas, né? Dizia no começo que somos animais muito estranhos, né? Os antigos sempre afirmaram que nós somos animais quase divinos. Trazemos em nós uma riqueza de vida, uma riqueza de conhecimentos, uma riqueza de capacidade de apreciar o mundo, né? Uma riqueza de possibilidades de ação que faz de nós algo semelhante a Deus ou aos deuses, né? Somos, portanto, uma espécie de milagres ambulantes, né? E conseguir enxergar isso, né, é que é o papel da antropologia filosófica, né? Maravilharmos-nos não apenas com recifes de coral, ou documentários da BBC que mostram vulcões explodindo, mas voltar a maravilhar-nos com o nosso mundo interior, com todo o conjunto daqueles componentes que fazem de nós o que nós somos, né? Para realmente valorar e voltar a conseguir buscar algo semelhante à felicidade. Ao contrário do que a nossa época nos ensina, que o nosso valor é dado por aquilo que nós fazemos, precisamos redescobrir o que nós somos, porque realmente o nosso valor deriva daquilo que nós somos, não daquilo que fazemos. Então, muito obrigado pela paciência de vocês até agora e até a próxima aula.